Olá, bem-vindos a mais uma exploração aqui no nosso espaço. Hoje, o foco é uma tecnologia que, nossa, transformou radicalmente o desenvolvimento em nuvem e as práticas de DevOps. Os materiais que recebemos mergulham fundo numa ferramenta poderosa, sabe? Às vezes vista até como complexa, o Kubernetes. Exato. É frequentemente abreviado como K8, né? Ele se tornou peça-chave para gerenciar, escalar e manter aplicações modernas no ar, especialmente nesse universo dos contenedores. É quase impossível discutir infraestrutura moderna sem esbarrar nele hoje em dia. Certo. Então nossa missão aqui é meio que desembrulhar o Kubernetes. Vamos tentar entender o que ele realmente faz, por que ganhou tanta tração assim e como ele se encaixa com outras tecnologias. Principalmente o Docker, que muita gente já conhece. A ideia é pegar o essencial do que os materiais nos trouxeram, né? Perfeito. Vamos começar pelo básico, então. As fontes definem o Kubernetes como sistema open source de orquestração de containers para automatização de deploys, escalonamento e gerenciamento de aplicações. É uma definição um pouco densa, eu sei, mas a palavra-chave aqui é orquestração. Orquestração. Aquela analogia do maestro é super comum, né? Os containers como os músicos e o Keyeitas regindo tudo. Mas assim, na prática, o que significa reger esses músicos digitais? O que ele faz mesmo? É uma ótima analogia, sim. Significa coordenar o ciclo de vida completo dos containers, sabe? Tipo, onde eles vão rodar, como vão se comunicar entre si, como garantir que a quantidade certa deles esteja sempre disponível e saudável, e também como atualizá-los sem interromper o serviço. São tarefas que, olha, em ambientes complexos, com centenas ou milhares de containers, seria humanamente impossível gerenciar na mão. Por isso que os textos o apontam como essencial em DevOps, por causa dessa automação massiva que ele proporciona. Entendi. É tipo automatizar o caos organizado dos containers. Legal. E falando em containers, essa relação com o Docker sempre gera uma dúvida, né? Eles são concorrentes, amigos ou são conhecidos distantes? Os materiais parecem ter uma opinião bem clara sobre isso. Chegaram até a chamá-los de best friends. Precisamente. É um erro bem comum colocar eles como rivais diretos. O Docker, ele revolucionou a forma de empacotar e distribuir aplicações dentro de containers. Nisso, ele é fantástico. O Kubernetes entra para gerenciar esses containers em escala, sabe? Distribuídos em múltiplas máquinas, formando o que a gente chama de cluster. Então um cria a unidade, o container, e o outro gerencia o exército dessas unidades. Faz todo sentido agora. O Docker até tem sua própria ferramenta de orquestração, né? O Swarm. Mas as fontes foram bem enfáticas em dizer que o Kubernetes virou o padrão de mercado, certo? Sim, inegavelmente. Embora o Swarm exista e funcione, o Kubernetes ganhou a preferência do mercado por uma margem assim enorme. Isso por causa da sua robustez, da flexibilidade e também do ecossistema gigantesco que cresceu ao redor dele. A analogia usada nos materiais é até curiosa, mas eficaz. O Kubernetes se tornou a maisena dos containers. A maisena dos containers, adorei isso. É aquele nome que acaba virando sinônimo da categoria toda. Mostra bem o nível de dominância, né? Então, esse poder todo vem dessa capacidade de gerenciar múltiplos containers juntos nos tais clusters. Como essa mágica acontece? Como ele organiza tudo isso? Exato. Um cluster é, de forma bem simplificada, um grupo de servidores, podem ser físicos ou virtuais, a gente chama de nós ou nodes. O Kubernetes enxerga todos esses nós como um pool único de recursos computacionais, CPU, memória, rede, sabe? E aí, o K8S distribui as cargas de trabalho, que são os containers, por esses nós de forma inteligente. E o que isso permite na prática? Rodar uma aplicação em várias máquinas ao mesmo tempo, é isso? Exatamente isso. Uma aplicação pode ter dezenas, centenas ou até milhares de réplicas idênticas rodando simultaneamente e distribuídas pelo cluster. E o Kubernetes não só decide onde cada container roda, mas ele também gerencia a comunicação entre eles.
E, o que é crucial, o balanceamento de carga. Ele direciona as solicitações dos usuários para as réplicas disponíveis, garantindo que nenhuma fique sobrecarregada e que a aplicação como um todo responda rápido, mesmo com muita demanda. Falando em alta demanda, aqui a gente chega num ponto que os textos destacam bastante: o escalonamento dinâmico. Isso soa quase como um superpoder. Ele realmente se adapta sozinho ao volume de tráfego? Como funciona isso? Essa é uma das funcionalidades mais impressionantes e valiosas mesmo. O Kubernetes consegue monitorar métricas da aplicação, tipo uso de CPU, memória, número de requisições por segundo, ou até métricas customizadas que você define. E com base em regras que a gente configura, ele pode automaticamente aumentar o número de réplicas da aplicação, a gente chama isso de scale out, quando a demanda sobe, e diminuir o número scale in quando a demanda cai. Tudo automático. Cara, isso é transformador. Acaba com aquela dor de cabeça de dimensionar servidores para o pico e deixar tudo ocioso na maior parte do tempo. Ou pior, né? Viu o sistema cair porque teve muito acesso de uma vez só. Perfeitamente. O exemplo que as fontes citaram é clássico e ilustra bem. A venda de ingressos online para um show grande, tipo Rock in Rio. A demanda explode nos primeiros minutos, depois estabiliza e cai. O Kubernetes lidaria com isso sem intervenção manual. Muitas réplicas no início e depois uma redução gradual. Isso otimiza demais o uso de recursos e, claro, os custos, enquanto garante a performance. Não é à toa que gigantes como o Google, que, aliás, criou o Kubernetes originalmente, usam isso extensivamente. Os materiais até mencionam que o YouTube, por exemplo, opera sobre uma vasta infraestrutura gerenciada por KOS. Putz, imaginar a escala do YouTube rodando assim dá uma perspectiva do poder disso, né? E essa capacidade toda não se limita só a aplicações web simples, aquelas que não guardam dados persistentes, certo? As fontes mencionam suporte a aplicações stateful. Como ele lida com essa necessidade de guardar dados, tipo em bancos de dados, se os containers podem simplesmente desaparecer a qualquer momento? Correto, essa é outra capacidade fundamental que expandiu muito o uso do KWTS. Containers são, por natureza, efêmeros. Quer dizer, se um container morre, tudo que estava dentro dele se perde. Para aplicações que precisam manter estado, ou seja, dados como bancos de dados, sistemas de arquivos compartilhados, etc., o Kubernetes oferece um mecanismo chamado Persistent Volumes, volumes persistentes. Volumes persistentes. Então é como se fosse conectar um disco externo que sobrevive mesmo se o container morrer. Exatamente essa a ideia. São abstrações para recursos de armazenamento. Pode ser um disco em rede, um storage na nuvem, enfim. E esses volumes podem ser montados dentro dos containers. Se um container que usava um volume falha e é substituído por outro, o novo container pode se conectar ao mesmo volume. E aí ele continua de onde o anterior parou, acessando os mesmos dados. Isso viabiliza rodar aplicações bem complexas e críticas, que dependem desses dados persistentes dentro do Kubernetes. Isso realmente abre muitas portas. E conecta com outra vantagem que foi muito comentada nos textos: a automação de deploys ou implantações e atualizações. Como que isso facilita a vida das equipes que seguem metodologias ágeis? É um casamento perfeito, né? O mundo ágil busca entregas de valor rápidas e frequentes. O Kubernetes fornece as ferramentas para fazer isso de forma segura e automatizada. As fontes descrevem como é possível liberar novas versões de software, os releases, gradualmente, usando estratégias como rolling updates, Que seria ir trocando as versões antigas pelas novas aos poucos, sem precisar parar tudo. Isso. As novas instâncias vão subindo e começando a receber tráfego enquanto as antigas são desligadas de forma controlada. Isso garante que o serviço continue disponível durante toda a atualização. Outra estratégia mencionada é o Canary Release. Aí a nova versão é liberada primeiro para uma pequena porcentagem de usuários. Se tudo correr bem, a liberação é expandida para os demais. Minimiza bastante o risco. E acaba com aquele ritual antigo que as fontes até brincaram, de ter que fazer deploy de madrugada ou no fim de semana, né?
cruzando os dedos para nada quebrar. Exatamente. Essa prática se torna muito menos necessária. E o mais importante, o Kubernetes fica monitorando a saúde da nova versão durante o deploy. Se ele detectar um aumento de erros ou algum problema de performance, ele pode automaticamente reverter a atualização, voltar para a versão anterior que estava estável. É o rollback automático. E isso sem precisar acordar ninguém às 3 da manhã. É um nível de automação e segurança que acelera muito o ciclo de desenvolvimento. Essa capacidade de detectar problemas e reverter automaticamente, isso me leva a outro conceito fascinante que foi mencionado, a resiliência e o tal do self-healing. O que exatamente significa essa autocura? Parece coisa de ficção científica. O self-healing é talvez uma das características mais emblemáticas mesmo. O Kubernetes monitora continuamente não só os containers, mas também os próprios nós do cluster, as máquinas. Ele realiza verificações de saúde, os health checks, para saber se as aplicações dentro dos containers estão respondendo como deveriam. E se uma não estiver respondendo bem? Se um container falha nessa verificação ou simplesmente para de responder, ou até se o nó onde ele está rodando apresenta algum problema, o Kubernetes age. Ele remove aquele container problemático e automaticamente cria uma nova instância saudável para substituí-lo, geralmente em outro nó disponível. Isso acontece de forma bem rápida e automática, garantindo a disponibilidade da aplicação, mesmo diante de falhas pontuais. Muitas vezes, o usuário final nem percebe que algo falhou e foi corrigido nos bastidores. Impressionante. É quase como um sistema imunológico para a aplicação, né? E além dessa autocura dos containers, os materiais listaram outros mecanismos de resiliência importantes. Certo, parece que tem várias camadas de proteção aí. Sim, o self-healing é só uma parte da história. As fontes destacam outras frentes importantes para a resiliência. Primeiro tem o gerenciamento de recursos. A gente pode definir limites bem rígidos de CPU e memória para cada container. Isso é crucial para evitar que um container com problema ou só mal comportado mesmo consuma todos os recursos de um nó e acabe prejudicando os outros que estão lá. Dá para definir também cotas de disco e até limites de processos, que é uma defesa contra ataques tipo fork bomb, sabe? Entendi, é uma contenção de danos. E sobre lidar com falhas em serviços externos ou mesmo entre os próprios microserviços dentro do cluster? Aí entram os padrões de resiliência. O ecossistema Kubernetes, muitas vezes com a ajuda de ferramentas adicionais como Service Meshes, facilita a implementação de padrões bem conhecidos, tipo o Circuit Breaker, que basicamente para de tentar chamar um serviço que está comprovadamente falhando por um tempo, e também timeouts e retentativas automáticas para falhas temporárias de rede, por exemplo. Claro, a aplicação ainda precisa ser bem desenhada para lidar com isso, mas a plataforma dá uma ajuda enorme. E como os serviços se encontram nesse ambiente que parece tão dinâmico, onde containers nascem e morrem o tempo todo? Isso é através do Service Discovery nativo do Kubernetes. Um serviço não precisa saber o endereço IP exato de outro serviço para se comunicar com ele. Ele chama o outro serviço por um nome lógico, um nome de serviço. E o K8 se encarrega de direcionar essa comunicação para uma instância saudável daquele serviço, não importa onde ela esteja rodando no cluster naquele momento. Legal. E por último, mencionar o conceito de deployment declarativo. O que isso significa na prática? Desse jeito, declarativo. Esse é um conceito bem fundamental na filosofia do Kubernetes. Em vez de você dar uma sequência de comandos imperativos, tipo, crie 3 cópias disso, agora atualize para a versão X, agora verifique se deu certo, você descreve o estado final desejado num arquivo de configuração. Por exemplo, você escreve algo como: eu quero que existam sempre 3 réplicas da minha aplicação X, rodando a imagem Y, com tais limites de recursos e acesso a tal volume. É tipo entregar a planta da casa para o construtor, em vez de ficar dando instruções passo a passo de como construir cada parede. Exatamente, é uma ótima analogia. Você declara o objetivo final e o Kubernetes trabalha continuamente para alcançar e, mais importante, manter aquele estado. Se algo no ambiente real divergir do que foi declarado,
sei lá, uma réplica cair por algum motivo, ele automaticamente toma as ações necessárias para corrigir e voltar ao estado desejado. Isso simplifica enormemente a gestão e aumenta muito a robustez do sistema todo. Faz todo sentido. Olha, revisando tudo isso que a gente conversou, fica muito claro por que o Kubernetes ganhou essa posição tão central, né? Ele pega essa complexidade toda de gerenciar aplicações distribuídas em containers e oferece um nível de automação, de escalabilidade e de confiabilidade que era difícil até de imaginar antes. Sem dúvida. Os materiais analisados reforçam muito essa visão. Ele é uma plataforma fundamental, sabe? Uma base para a nuvem moderna e indispensável para quem busca agilidade e estabilidade usando o DevOps. A gente cobriu aqui os pilares orquestração, escalabilidade, automação de deploys, resiliência, mas, como as próprias fontes sugerem, isso é só a ponta do iceberg. Tem muito mais coisa sobre a superfície, em áreas como rede, segurança, extensibilidade. Exploração hoje, fica uma reflexão final baseada no que a gente viu. Se o Kubernetes torna tarefas como, sei lá, escalar para milhões de usuários ou se recuperar de falhas, algo quase rotineiro e automático, como que essa confiança na infraestrutura pode mudar os tipos de aplicações e as arquiteturas de software que as equipes se sentem confortáveis para projetar e implementar daqui para frente? Será que a gente vai ver sistemas ainda mais ambiciosos, talvez mais distribuídos, justamente porque essa base se tornou tão resiliente? Fica aí para pensar. É uma excelente questão para continuar pensando, sim. A confiança na plataforma que está ali por baixo, né, definitivamente remove barreiras e pode encorajar inovações que antes talvez parecessem complexas demais ou muito arriscadas para gerenciar operacionalmente. Abre um horizonte novo de possibilidades, com certeza.